Por exemplo, no início do método em si, de eu setar ali, colocar a prioridade, o que eu quero resolver nesse dia. Demorou algumas semanas até eu falar assim, ok, consegui fazer isso no número de atividades que eu queria. E no início eu assim, gente, meu Deus, como é que o Rodrigo faz isso? Como é que ele consegue escolher certinho, ok, hoje eu quero resolver esses problemas? Porque era extremamente difícil para mim. Eu tinha tendência, ok, eu tenho 20 pontos para resolver em aberto, eu tinha que... Aquilo ficava na minha mente, aí eu ia pro papel, e agora? Qual que é a minha prioridade hoje? O que eu vou resolver hoje? Então, o planejamento, tanto diário, quanto semanal, quanto mensal, foi muito interessante de aprender a fazer, e desafiador no início para mim, porque eu tinha que realmente aprender a setar prioridades. E aprender com isso a dizer não, porque sempre foi um calcanhar de Aquiles para mim. Então... foi uma coisa que eu tive que desenvolver, que ainda estou trabalhando nisso. Mas é um processo, então... Depois deslanchou. Depois, hoje é algo natural, hoje é um hábito, hoje é algo que eu consigo fazer. Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao RBcast, o podcast de gestão de tempo para você que não tem tempo. Meu nome é Rodrigo Barreto, eu falo aqui da minha casa, aqui em Houston. Hoje eu tenho uma convidada especial que está do outro lado do mundo, lá na Suíça. Mas eu tô falando com você, que trabalha aí no regime híbrido ou remoto e às vezes não consegue aproveitar o benefício disso para ter tempo de verdade na sua vida pessoal. Você que trabalha no regime presencial e depende apenas dos fins de semana ou talvez as férias para curtir os seus momentos de lazer, um momento com a sua família. Você que tem dificuldade de foco, você que lida com a procrastinação e está sempre postergando as atividades importantes para dar lugar às atividades urgentes. Você que é perfeccionista, que não consegue concluir as coisas que começa porque sempre tem um detalhe a mais que você quer fazer. Se você se enquadrou em qualquer uma dessas coisas que eu falei, você está no lugar certo. O RBcast é o podcast de gestão de tempo para quem não tem tempo. E hoje, como eu já adiantei, eu tenho o prazer de trazer uma das minhas mentoradas, que está lá na Suíça, que tem uma carreira brilhante e da qual eu sou muito fã. É um prazer ter ela aqui. Eu vou pedir para ela se apresentar. Bárbara Grillo, seja muito bem-vinda ao RBcast. E aí, Bárbara, conta para a galera do RBcast quem é você. Olá, Rodrigo. Muito obrigada primeiro pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Bárbara, eu tenho 32 anos e eu sou mineira, sou brasileira, filha do Antônio e da Maria. Nasci numa cidade bem pequenininha de Minas Gerais, chamada Raul Soares, e de lá passei por alguns lugares no Brasil e depois por alguns lugares no mundo. Tenho um filho pet, é o Thor. Ele tem 11 anos, fez agora em janeiro 11 anos de idade. E sou engenheira por profissão. E agora estou trabalhando e, como você falou, morando na Suíça. Que massa! Tá há quanto tempo na Suíça, Bárbara? Vai fazer quase 2 anos. Bom demais. É bom, hein, né? Muito bom. Ô, Bárbara, eu achei interessante, né? E é curioso, isso se repete aqui no RBcast. Que você começou se apresentando por quem você é e não pelo que você faz, né? E aí depois você falou de profissão, eu sou engenheira. Mas antes disso, você é filha do seu pai e da sua mãe, é mineira, tem os seus 32 anos, tem o Thor de 11 anos, que é o seu filho pet, né? Isso é algo que sempre teve vivo com você, essa coisa de apresentar por quem você é antes de falar o que você faz? Ou é algo que, sei lá, aconteceu de um tempo pra cá? Como é que foi isso? Não, isso é algo que você me ensinou, algo que eu aprendi na mentoria. Então, é um aprendizado que veio de lá, porque é muito enraizado, eu acho, na nossa cultura, se apresentar pelo que você faz. Então, se apresentar pela sua profissão. E depois da dúvida produtiva e durante a mentoria, eu consegui entender, ok, a minha vida vai muito além do que o que eu faço. Eu sou muito mais do que isso. É isso, né? Eu tô falando com você aí que tá me ouvindo, que é a Silvana da Petrobras, você é o não sei quem do Banco do Brasil, você é alguém da empresa tal, você é o tal engenheiro, você é o tal médico, você é o tal advogado, você é a não sei o que nutricionista. A gente tem
sei lá, por força do hábito mesmo, se apresentar e já dizer o que a gente faz. E isso no meu julgamento, né, é uma força de hábito, né, é algo que a gente faz sem pensar e que leva a você se caracterizar por aquilo que você faz. Então, quando se eu me apresento como Rodrigo Engenheiro ou Rodrigo Mentor, eu tô colocando a minha profissão, o meu crachá na frente do meu coração, de quem eu sou. E o crachá até pode vir aqui na frente do coração de uma forma literal, mas ele não deve vir de uma forma figurada, né? Ou o contrário, né? Então, se apresentar por quem você é te coloca na frente da ação, te coloca na frente daquilo que você faz, te coloca em primeiro lugar. Isso para mim é uma coisa simples e que parece às vezes banal, mas que te permite enxergar para as suas características, as suas forças, a sua natureza, as suas, sei lá, antes daquilo que você faz propriamente. E aí depois, se você encontra uma forma de canalizar quem você é através do que você faz, é melhor. Eu entendo como uma forma muito mais leve de viver do que você canalizar quem você é pelo que você faz. Consegue entender esse jogo? Então, parabéns por se apresentar assim, Bárbara. E a pergunta foi relativamente capciosa, porque eu imaginava que a resposta seria essa. E é muito interessante que você falou que isso, pelo menos para mim, isso teve muita influência, ou me ajudou a entender que literalmente, antes, no meu equilíbrio, antes de eu entrar no Vida Produtiva e na mentoria, eu era muito focada em uma área só da minha vida. E até no modo de se apresentar, você mostra que você está focando na sua vida profissional, mais do que nas outras áreas da sua vida, no caso. E então uma virada de chave mesmo, de entender, ok, isso é parte da minha vida, mas a minha vida não é só o meu trabalho, é só uma parte da minha vida. É isso mesmo. Parabéns por isso, Bárbara, que massa. Eu fiquei feliz aqui de ver você se apresentar assim. Agora vamos um pouquinho mais fundo nisso de quem você é e da sua profissão. A gente vai falar muito sobre vida pessoal, vida profissional aqui, obviamente, né? E do quanto essas coisas se complementam, né? E não deveriam se anular, né? Você não deixa de ser a Bárbara engenheira quando você é a Bárbara mãe do Thor. Você não deixa de ser a Bárbara mãe do Thor quando tá lá no seu trabalho. Então, eu defendo uma vida em que você integre, né? Vida pessoal, vida profissional, que seja algo mais fluido, mais orgânico, que você não precise abrir mão de quem você é para viver a vida que você sonha ou para viver a sua vida profissional. Então, o que fez você, sei lá, um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, né? Que você começou na mentoria lá no Vida Produtiva? Mais ou menos um mês. Um ano e pouco atrás. Qual foi o estralo que você teve, o insight, assim, o que te fez entrar para uma mentoria? Você já estava com uma boa carreira na Suíça? Você já estava com a sua vida legal e tal? O que precisava melhorar? Em que momento você sentiu assim, cara, essa mentoria de gestão de tempo, esse caminho aqui, esse método de gestão de tempo, vai fazer sentido para mim? Então, eu te seguia em algumas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, e mais ou menos há 2 anos atrás, então eu já te seguia, já via seu conteúdo, e gostava, até pensei em entrar, porque eu focava muito só na área profissional e eu tinha dificuldade de atingir um equilíbrio em todas as áreas da minha vida. E essa era o que mais me chamava a atenção no seu conteúdo. Só que aí, no final do ano passado, no final de 2023, eu passei por uma questão de saúde bem séria. E quando eu ganhei a minha segunda chance de viver, eu retornei. E aí, por coincidência, talvez, eu recebi uma chamada do YouTube, porque eu te seguia, sobre era 3 aulas sobre vida produtiva que você ia dar. E eu entrei nessas 3 aulas. E aí tive 3 aulas com você sobre vida produtiva. E isso para mim foi muito bom, porque eu decidi naquele momento, é isso que eu quero fazer. Eu tenho certeza que isso é para mim. Eu preciso disso na minha vida, porque eu cheguei ao ponto de quase não estar mais aqui, ter focado só na minha vida profissional o tempo inteiro. E aí eu percebi, com a minha segunda chance de viver, ok, a minha vida é muito
minha vida, não quero que minha vida seja só meu trabalho. Eu preciso fazer alguma coisa para consertar isso, para ter outras áreas na minha vida, para ter um equilíbrio, para conseguir ter tempo para fazer outras coisas. E foi quando eu decidi, que eu assisti essas aulas, eu decidi, não, eu vou fazer vida produtiva. E a vida produtiva foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Foi muito bom, o método OnePage é fantástico. Parece ser super simples para alguém que vê o caderno, né? Mas para mim é outra vida, uma vida antes do meu caderninho e uma vida depois do meu caderno de anotações de atividade. E foi assim. Que massa escutar essa sua experiência, porque a gente já conversou sobre isso lá dentro da mentoria e tal, sobre algumas partes disso que você falou, e para você que tá me ouvindo, a gente já vai falar um pouco sobre a metodologia, sobre tudo isso, né? Mas eu não tenho como não perguntar, se você se sentir à vontade para falar a respeito, né, Bárbara? Como que foi essa questão? Se você se sentir à vontade, se não se sentir à vontade, fica tranquila também. Mas como que foi essa questão da segunda vida, né? De tipo, ter ali uma experiência que te faz ver assim, cara, a coisa precisa mudar. Você pode dar um pouquinho mais de detalhe para quem tá nos ouvindo? Com certeza. Eu tive um coágulo no cérebro, uma trombose no meu cérebro, muito provavelmente pelas vacinas do Covid, ou pelo próprio Covid, que eu tive Covid 2 vezes, testei positivo 2 vezes. A razão ao certo, nenhum médico sabe, mas graças a Deus não é nada genético, nada do meu sistema, então não é nada do meu corpo, algo que eu preciso tratar. Foi realmente um incidente. E esse coágulo me levou a um AVC, então eu fiquei ali por algumas horas sem ter a irrigação em uma parte do meu cérebro. E a minha sorte foi que quando eu comecei realmente, eu estava no trabalho, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, eu vim para casa, só que eu liguei antes de sentir mais dor ainda, eu liguei para emergência. E aí quando eu tive AVC eu já estava no hospital, na emergência do hospital. E foi assim que eles me trataram super bem, então tive a chance de ter profissionais de primeira linha, de pessoas que conseguiram me ajudar e que eu me recuperei sem ter nenhuma sequelas, sem ter nenhum resquício do que aconteceu. E tudo isso eu devo realmente aos profissionais que me atenderam ali na emergência, no primeiro momento, que identificaram, que trataram, que me acompanharam e ainda me acompanham. Mas essa experiência em si, quando eu voltei à minha vida, eu voltei ao meu trabalho parcialmente, foi aumentando, comecei com 20%, 40%, 60% e aumentando a minha carga horária. E foi nessa época que eu comecei a vida produtiva também, porque para mim estava claro, ok, tudo bem que isso não aconteceu por causa do trabalho, não foi por causa do trabalho que eu tive uma trombose, mas com esse fato, eu percebi que a vida que eu tinha antes não era a vida que eu quero para o meu futuro. Eu amo meu trabalho, eu quero continuar trabalhando, obviamente, continuar exercendo o que eu faço, mas eu não quero que isso seja a única coisa da minha vida, o centro da minha vida. E eu acho que eu devo muito a você, a Vida Produtiva e a mentoria, pela ajuda e por tudo, assim, por ter conseguido separar e realmente começar a analisar e projetar a minha vida de outra forma. Cara, obrigado por compartilhar com a gente. Eu sei que é um tema às vezes sensível e que a gente fica assim, né, um pouquinho, mas obrigado por compartilhar aqui com a gente. Eu costumo dizer que às vezes a gente aprende do jeito difícil. Não foi o seu caso, que foi realmente algo inesperado, né? Algo que não foi algo que foi se agravando com o tempo, como é um caso de burnout pelo trabalho, ou algo do tipo, né? Mas às vezes é algo que acontece na nossa vida, e aí você pode atribuir isso a Deus, à vida, ao que quer que você acredite, mas é um sinal. E os sinais, eles vêm, né? Às vezes é o corpo que indica, às vezes é a mente que indica, às vezes é alguém, um parente, um amigo, alguém no trabalho, ou às vezes é a sua própria saúde te dando uma mensagem.
te falando alguma coisa, te mostrando alguma coisa. E, cara, parabéns por você, Bárbara, ter tido a sabedoria de enxergar. Porque muitas vezes essas mensagens vêm e a gente ignora. A gente não, sei lá, não percebe, não abre os olhos, ou acha que é besteira e tal, e vai levando com a barriga. E aí, quando você começa a olhar para algumas áreas da sua vida, que não apenas a sua carreira, é claro que a sua carreira é importantíssima e você tem que olhar, tem que cuidar, tem que zelar por aquilo, tá? O trabalho enobrece a pessoa, né? Então, é parte importante da gente. Mas além disso, eu trabalho lá dentro do método Rampage com 5, né, áreas. Então, você tem a sua saúde, você tem a sua família, você tem o seu pet, pode ser a sua área prioritária, você tem, sei lá, um trabalho voluntário, você tem suas finanças, viagens, um hobby, um instrumento musical, sei lá, você tem as suas outras áreas que não apenas a sua vida profissional. E quando você começa a enxergar outras áreas que não apenas a sua vida profissional ou até a sua vida pessoal, mas que você vai mais fundo nisso, esses sinais ficam mais evidentes, né? No seu caso, veio através da saúde, te indicando que você precisava cuidar não apenas da saúde e da vida profissional, mas talvez de outras áreas, sei lá, a espiritualidade, ou a sua família, ou o que quer que seja, né? Então, abrir os olhos para isso e aí encontrar o caminho que faça sentido para você canalizar aquilo que está chegando até você, é uma forma de você acelerar esse processo, né? Você poderia muito bem ter interpretado isso, ter visto isso, e tentado seguir sozinha, né? Bom, vamos lá, deixa eu pegar um livro aqui, deixa eu ler, deixa eu escrever, deixa eu tentar criar uma forma de eu melhorar esse meu equilíbrio de vida pessoal e vida profissional. Você chegou a ler o meu livro, né? Sim. Então, aí você pode ir lá ler um livro, você escutar, ouvir um podcast ou tal, mas quando você pega alguém que tá estendendo a mão, e essa é a minha missão, né? É encontrar pessoas como você, que teve esse lapso, por onde quer que tenha vindo essa mensagem, que teve essa percepção de que, cara, eu preciso cuidar da minha família tanto quanto eu cuido da minha carreira, da minha saúde tanto quanto eu cuido da minha família, do meu lazer, do meu hobby, que eu tenho mais, que eu posso fazer proveito nas minhas 24 horas do que apenas o meu trabalho. A minha missão, Rodrigo, é estender a mão para pessoas que tenham esse lapso de memória a fazer esse processo de forma mais rápida. E aí quando você citou aí o método Rampage, o método Rampage é uma trilha, para você que está escutando a gente, é um caminho para você acelerar esse processo de integrar todas as áreas da sua vida com objetivos, com metas, com clareza, respeitando o seu tempo, respeitando o seu foco, com mais leveza no fim do dia. Ao invés de você tentar fazer tudo sozinho, você faz isso em um caminho que eu sei que já deu certo, porque eu aplico na minha vida, e sei que já deu certo com centenas de pessoas que já aplicaram esse mesmo método no mundo inteiro. Então, parabéns por você ter a sabedoria de reconhecer uma mensagem que estava vindo do universo e por ter procurado, né? Ou sei lá, às vezes o YouTube apareceu lá, alguma coisa, também foi uma mensagem, mas por estar atenta a isso e por se permitir dar a mão a quem está estendendo a mão. E eu não quero aqui me colocar num espaço de que eu sou a pessoa que estende a mão e as outras pessoas dão a mão para eu, né, guiá-las. Em vários ambientes de mentoria que eu faço parte, eu sou a pessoa que pega a mão de um mentor que me leve numa área que eu quero evoluir. Eu faço, por exemplo, uma mentoria, você chegou a ter uma aula com o Paolo, né? Eu faço uma mentoria de integração dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro, com o objetivo de ampliar a minha capacidade de foco. Cara, eu sou uma pessoa que me distrai, eu sou uma pessoa que tem a característica inata de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu preciso trabalhar isso. E o Paolo, que é o meu mentor nessa área, que é um cara que eu trouxe para dar uma aula dentro da mentoria com vocês, ele é o cara que tem me ajudado nessa parte. Então ele está alguns passos à frente, ele me faz acelerar nessa coisa de melhorar o meu foco, a minha capacidade de concentração, a minha capacidade de estar presente no momento presente. E obviamente aprendizados que eu tenho lá, eu trago também para os meus mentorados. Então tem áreas, estou falando tudo isso para dizer que com certeza, se você está aqui e está ouvindo a gente, tem alguma dor, né? Algum desafio que você tenha com relação à sua gestão de tempo e que eu tô aqui para estender a mão. A Bárbara citou aí o Vida Produtiva, a mentoria. Hoje é a mentoria Vida Produtiva, né? A gente está gravando isso aqui em fevereiro de 2025, eu não sei quando você está escutando, mas a mentoria, o Vida Produtiva é o meu treinamento onde você consegue ver em 6 módulos
tudo que você precisa para aplicar um método OnePage na sua vida, para você melhorar a sua gestão de tempo, seu planejamento, ter uma estrutura que te faça colocar um plano de vida que não dependa só da sua carreira, mas que contemple todas as áreas da sua vida. Enfim, uma série de etapas, né, de tijolinhos que eu vou te dando lá para você construir uma vida mais produtiva. E aí eu faço esse acompanhamento também dentro da mentoria. Se você quiser ter encontros comigo, você pode, dentro da mentoria, ter o meu acompanhamento para colocar a vida produtiva, a sua vida produtiva live, né? Corrente, acontecendo. A gente vai deixar o link no episódio aqui, nesse episódio, na descrição do episódio. Se você quiser entrar para minha mentoria, fazer o treinamento Vida Produtiva, basta preencher o formulário que a gente vai deixar aqui na descrição dessa gravação desse episódio, ok? Bárbara, vamos lá. E aí você teve essa coisa, entrou para a mentoria, né? E como é que foi a percepção de outras áreas, que não apenas a sua saúde? A saúde veio como algo que seria ali o sinal de alerta, aí a vida profissional, porque era algo que você está sempre buscando evoluir na sua carreira. E as outras áreas, que depois, quando eu estimulo vocês a pensarem sobre outras coisas que são importantes, como é que a sua percepção frente a outras áreas foi acontecendo? Então, eu acho que o ambiente, como você falou, eu recomendo a todos a mentoria Vida Produtiva. E o ambiente em si, dos dois, tanto da Vida Produtiva quanto da mentoria VIP, é muito enriquecedor. Pelo contato com você e pelo contato com os outros colegas que também fazem parte da mentoria. O ambiente em si te instiga a pensar e a refletir bastante. Então, eu tive várias oportunidades de pensar pela pergunta das outras pessoas, pelas minhas perguntas, pelo seu direcionamento, nas outras áreas da minha vida, em projetar um plano de vida, em pensar, o que eu gostaria de atingir nesse ano e nos próximos anos, e na minha vida, pelo menos nos próximos 10 anos, digamos assim, onde eu quero estar, na espiritualidade, na família, no trabalho, na saúde, e isso veio aos poucos, né? Eu lembro que eu fiz os módulos da Vida Produtiva bem rápido, mas eu ainda não tinha feito meu plano de vida. Eu fui fazer meu plano de vida quase no final da Vida Produtiva, do meio para o final da Vida Produtiva, que foi quando eu já tinha uma consciência melhor do método em si, do que eu queria e também quais eram as minhas metas para cada área e quais eram as áreas que eu queria priorizar na minha vida. E tem uma coisa aí que você citou, que é o poder do ambiente, né? Então, quando você está num ambiente de mentoria, você não aprende só com um mentor, né? Você, num grupo de mentoria, como é a minha mentoria lá, você aprende com as outras pessoas também. Outra pessoa que está focando na espiritualidade, que está se dedicando àquela área da vida dela, ela faz uma pergunta que você talvez teria dali a 5 anos, e a pessoa já fez aquela pergunta. E é esse movimento, é estar nesse ambiente que te permite acelerar o seu engrandecimento. E aí a minha construção, a minha provocação, a minha resposta para aquela pessoa pode servir às vezes mais para você do que para aquela pessoa. Então tem esse efeito de crescimento do grupo mesmo, né? A gente acaba criando uma relação. Eu não conheço a Bárbara pessoalmente, né? Mas como vários dos meus mentorados, até esse ano uma das coisas que eu tô me propondo é conhecer alguns dos meus mentorados pessoalmente, os que eu tiver a oportunidade de conhecer, né? E se em algum momento você vier aos Estados Unidos ou eu for aí à Europa, à Suíça, vai ser um prazer te conhecer. Mas a gente hoje tá numa circunstância, né? O mundo nos colocou numa circunstância que a gente tem a oportunidade de aprender qualquer coisa, cara. Colocar em prática qualquer coisa. Eu costumo brincar, né? Se você quiser aprender a ser sei lá, um monge budista, você aprende. Você acha um monge budista lá na Índia, alguém lá no Tibete, que pode te ensinar alguma coisa do Dalai Lama. Sei lá. Se você quiser aprender gaita de foles com o melhor escocês, você entra num ambiente online com ele e aprende com o melhor escocês que ensina a gaita de foles. Não necessariamente o melhor que toca, mas alguém que é capaz de te ensinar aquilo que você quer aprender. Então, o mercado de educação tem passado por uma revolução. E aí, várias coisas que antes não eram vistas como necessárias, né? Como a própria gestão de tempo,
hoje são vistas como matéria. São vistas... Cara, eu recebi já convite de universidades para ministrar aulas sobre produtividade e gestão de tempo. Você acredita nisso? Nossa, mas ainda bem que eu acordei para isso, mas se eu tivesse esse nível de consciência depois dos nossos encontros durante a minha faculdade, eu teria feito de outra forma, totalmente diferente. E isso, com certeza seria muito mais produtivo, muito mais lucrativo para mim como pessoa. Mas naquela época eu não tinha acesso a essa informação. E assim, na faculdade, a Bárbara, curiosamente, fez a mesma faculdade que eu, Engenharia de Materiais na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Mas na universidade vem uma ementa pronta para você. Então, é aquilo que tem lá. E você tem lá umas matérias optativas, eletivas, alguma coisinha fora que você pode fazer. Mas tem uma receita pronta, tem uma estrutura, tem um currículo. Você segue aquilo lá. Você parte da premissa que alguém pensou naquilo lá e que os 5 anos que você for aprender aquelas coisas vai ser o necessário para você ir se virar no mercado de trabalho. Aí, no primeiro dia que você cai no mercado de trabalho, você toma um tapa na cara e vê que, cara, beleza, eu aprendi bastante coisa aqui, mas tem uma série de outras coisas que eu não aprendi. E aí começam essas coisas periféricas. Gestão financeira, gestão de tempo. E cara, tem muita coisa que às vezes as pessoas acham que sabem, né? E quando eu falo de gestão de tempo, às vezes tem, mas é só eu me organizar. É só eu olhar para o que eu tenho que fazer. É só eu pegar uma agenda aqui e colocar. Não é. Não é. E você que está me escutando aí, talvez você esteja nesse espaço de baixar um aplicativo, de tentar uma outra coisa. Comprei um planner novo agora, esse ano vai e tal. E você fica nesse ciclo de achar que você sabe, porque você não está tendo a humildade de olhar para alguém que sabe mais do que você, pegar na mão dessa pessoa e falar, me acelera, me ensina, me educa com relação a isso, para eu não precisar ler centenas de livros, para eu não precisar ficar numa tentativa e erro que não vai me levar a lugar nenhum. Então, é esse ambiente que a gente está tendo, é esse mundo que a gente está tendo a oportunidade de viver agora. O que quer que seja a sua dor. Se você tem um desafio com, sei lá, nutrição, dieta, se você tem um desafio com, sei lá, atividade física, qualquer coisa, ou um hobby que você queira desenvolver, você pode aprender o que você quiser do conforto da sua casa. Basta você achar a pessoa certa e se colocar nesse ambiente, no ambiente certo que vai provocar isso. Uma outra coisa que eu costumo falar, Bárbara, é que não tem como você aprender aquilo que você acha que você já sabe, né? Então, se você já acha que você sabe gerir o seu tempo, dificilmente eu vou conseguir te ensinar alguma coisa, porque você acha que você já sabe. Agora, se você tem a humildade de reconhecer que não sabe, peraí, eu não sei, eu tô fazendo aqui de alguma forma que eu acho que eu sei, porque eu li o Hábitos Atômicos esse ano, porque eu li O Poder do Hábito, porque você leu um livro, aí você acha que agora você pode, que você leu O Equilíbrio, o meu livro, que o link também vai estar na descrição desse episódio se você quiser comprar. Mas, cara, e aí você acha que você já sabe. Só que se você tiver a humildade de olhar para alguém que realmente sabe daquele assunto e que vai te evitar uma série de perda de tempo, uma série de perda de dinheiro, uma série de perda de energia para você realmente chegar onde você quer, cara, o jogo muda. A vida muda. Frustração também, né? Acho que o processo de mentoria te salva energia, frustração, tempo. Então, você basicamente está investindo, como você falou, em alguém que já passou por tudo isso, já encontrou a solução, já testou a solução, viu que funciona e que está ali para te ajudar. Ao invés de você pegar vários livros e mesmo assim não dar certo, não conseguir, se sentir frustrado e voltar para um ciclo vicioso. Seja de procrastinação, seja de perfeccionismo, seja de falta de equilíbrio, por aí vai. Vamos dar um pouquinho mais de substância para quem está nos ouvindo, porque a gente falando assim, mas é um plano, o que é esse plano? O que é esse método? Fica uma coisa meio misteriosa, né? E assim, talvez você só esteja me ouvindo, se você está numa plataforma de podcast, talvez você só esteja me ouvindo e não vai poder ver, né? Se você está me vendo no YouTube, você até poderia ver, mas não é o propósito aqui que você visualmente tenha esse acesso. Visualmente, se você clicar no link aí, me seguir nas redes sociais, você vai ver o que você quer ver, o que você precisa ver. Mas eu quero utilizar a trajetória da Bárbara como exemplo para dar algo mais tangível, mais palpável. De que forma você consegue colocar em palavras, Bárbara, de uma forma mais
exemplificada, né? Alguma mudança, alguma coisa que aconteceu na sua carreira, na sua saúde, uma mudança de hábito, uma melhoria, que foi algo resultado de você ter um método que te permitiu começar a fazer aquilo diferente do que você fazia ou faria? Bom, na minha carreira eu tenho exemplo que a minha gestora percebeu o método One Page. Ela, na reunião de feedback, ela me disse: muito interessante, você é uma pessoa extremamente organizada e estruturada. Eu vejo que você está sempre ali com as suas atividades, e o que você fez e o que você não fez. Então, eu não preciso de um micromanagement, eu não preciso te perguntar. Eu sei que você vai resolver o que eu te pedi no tempo que você tem para resolver. E eu sei que você é extremamente... Porque você tem uma estrutura, você tem uma organização. Isso foi um feedback externo para alguém que estava ali e percebeu o uso do método. Para mim, para minha saúde, eu consegui, por exemplo, atingir algumas metas de melhoria. Consegui emagrecer, que era uma das minhas metas. Consegui ter um melhor preparo físico. Não tô ainda como eu quero, mas já consegui caminhar um pouco, melhorar. Acho que essas foram as 2 áreas que eu mais notei, porque eu consegui equilibrar o meu investimento de tempo no trabalho e, ao mesmo tempo, o tempo que eu tinha para mim mesma, para minha saúde, para nutrição, para esportes, para os tratamentos que eu tinha que fazer, ergoterapia, fisioterapia e por aí vai, que hoje eu não preciso mais, mas que por ali, por quase um ano e pouco eu tive que fazer, em frequências diferentes, mas que também foi puxado, foi uma parte da minha vida complicada também, porque querendo ou não, eram 4 vezes na semana, 2 vezes fisioterapia, 2 vezes ergoterapia. E que hoje eu não preciso mais, então foi uma parte, mas que eu também consegui passar e equilibrar junto com o trabalho. Isso que você tá falando primeiro, né, da sua chefe reconhecer. Cara, comigo não aconteceu nenhuma, nem 2, nem 3 vezes. É bem constante. Alguém entrar, não necessariamente o meu líder, ou alguém entrar na minha sala, ver o método OnePage, ver a forma que eu tenho as coisas organizadas ali, e reconhecer aquilo, né? Oh, mas o que é isso que você faz? Mas, como é que você coloca? Mas por quê? Cara, e é tão simples, né? É você colocar em uma página tarefas da sua vida pessoal, da sua vida profissional. É você colocar em uma página as prioridades que você tem que fazer naquele dia. Tudo isso eu ensino lá dentro da mentoria, ensino dentro do Vida Produtiva, que foi o treinamento que a Bárbara fez. E esse reconhecimento acaba levando a um espaço de que a pessoa não precisa te microgerenciar. Ela sabe que você está dando conta daquilo que você precisa, que você é autogerenciável. Então, tem uma coisa que eu ensino lá dentro do Vida Produtiva, que é o lidere seu líder, né? Então, se você tá aí num espaço de se sentir que o seu líder, que o seu chefe é muito... Talvez esteja faltando você ter mais autonomia. Você construir isso, você ter um sistema que te ampare, que te deixe mais confortável. E o segundo ponto, Bárbara, você falou aí, né, da sua saúde, respeitar o seu tempo, né? Eu acho que isso a gente hoje vive um espaço de muita comparação, né? Então, o outro tá fazendo isso, eu também tenho que fazer. A amiga tá fazendo isso, o familiar tá fazendo aquilo e tal, tem que começar isso, tem que começar a ler isso, tem que começar... E a gente, às vezes até de forma inconsciente, a gente se pressiona a fazer alguma coisa que a gente tem que fazer. E a gente esquece de olhar pra nossa raia, né? Pro nosso cenário, pra nossa circunstância. Deixa eu correr a minha corrida aqui e deixa eu ver. Você, por exemplo, tá numa situação melhor de por exemplo, perda de peso, né? Tá numa situação mais confortável, que era um objetivo, uma meta que você tinha. Condicionamento físico, ainda não tá como eu gostaria, mas você tá indo no seu tempo, respeitando a Bárbara. Você não tá indo com a regra da outra pessoa, ou porque alguém mandou, ou porque alguém fez e você achou legal. Você tá indo no seu tempo. Por quê? Porque você tem a sua bússola, a sua referência, aquilo que faz sentido pra você. E pra mim isso muda o jogo, né? Porque aí você começa a olhar os outros não mais como comparação, mas como inspiração. Você olha pra alguém que tá fazendo uma dieta, vou me inspirar nisso, mas de que forma eu faço isso pra minha circunstância, pro meu ambiente, pra minha realidade aqui. Muito massa ver Como isso. isso funcionar para minha vida, para quem eu sou.
No sentido de, como você falou, usar como inspiração, não como, eu preciso atingir o que ele... Eu preciso atingir o mesmo condicionamento físico que o fulano A tem. Não assim, mas usar aquela pessoa com aquele condicionamento que você gostaria de ter como uma inspiração para você percorrer o seu próprio processo. E às vezes até pegar essa pessoa como um mentor, porque um mentor é isso, cara, é alguém que vai te inspirar. Tem uma parte da mentoria que é motivacional. Eu não tenho motivação tatuado aqui no meu braço por acaso. Tem um aspecto da mentoria que é motivacional, principalmente no meu tema, né? Que é o tema da gestão de tempo, que é a produtividade. Tem um aspecto motivacional, mas também tem um aspecto da disciplina, de você manter uma rotina, uma consistência para aquilo que faz sentido para você. Então, você tinha aí que 2 vezes fazer uma atividade tal, 2 vezes na semana. Cara, é uma agenda difícil, é uma agenda desafiadora. Como é que eu vou conciliar tudo isso com o meu trabalho? Às vezes, você que está nos ouvindo aí é uma pessoa que trabalha das 8 às 5. Você não consegue nem ir no médico. Você não consegue nem agendar um médico. Quiçá levar o seu filho no médico. Isso te coloca numa posição de culpa. Uma coisa de que eu não consigo nem ir no meu médico. E quando você tem um sistema, uma metodologia que favoreça você entender o que é prioridade, o que não é prioridade, as suas decisões ficam mais fáceis. Eu não estou dizendo que vai ser fácil da noite para o dia você ir no médico a partir de amanhã ou de semana que vem. Eu estou dizendo que você vai ter clareza sobre que ir no médico é a sua prioridade máxima naquela fração do tempo, naquele momento do tempo. Então, é esse tipo de coisa que uma metodologia, um sistema, uma técnica te dá. Se você fica tentando fazer as coisas da sua cabeça, do jeito que você acha, ou do jeito que você viu alguém fazer, mas não teve nenhuma orientação, é muito mais difícil, é muito mais penoso, é muito mais frustrante, como você começou falando, né? Ô, Bárbara, você pode contar também, eu lembro de um momento que para mim foi um momento alto seu na mentoria, eu me lembro exatamente de a gente entrando nesse assunto, né? Que foi uma mudança na sua carreira, né? Uma decisão, uma big decision. Eu costumo falar que muitas vezes, eu costumo falar não, mas é algo que é bem vivo dentro da mentoria, você se deparar com grandes decisões, né? Eu mudo de empresa, eu abro meu próprio negócio, eu mudo de país, eu caso, ou eu compro uma moto, né? Essas grandes decisões, e que às vezes ter um mentor para te não tomar a decisão por você, né? Eu não tenho a pretensão de tomar a decisão e nem a vontade de tomar a decisão por ninguém. Eu já tenho as minhas decisões para tomar. Mas alguém que tá ali aberto a ouvir e te dar um parecer de fora, né? Com um pouco menos do skin in the game ali, que consegue olhar para aquilo ali de uma forma menos emocional, às vezes, com um pouco mais de racionalidade, te dá uma diretriz, né? Parece que isso é melhor, parece que isso é... Enfim, eu lembro que você passou por isso, né? E que a sua saúde era algo que estava no meio dessa decisão, uma decisão de carreira que passava pela sua saúde. Você consegue compartilhar essa grande vitória? Para mim foi um ponto alto da sua trajetória. Consigo. Foi uma decisão muito difícil porque eu gostava do emprego, eu gostava da empresa, eu queria construir uma carreira naquela empresa. Só que a oportunidade naquele momento, naquela situação que eu tinha, o contrato que eu tinha, 60% do tempo eu tinha que estar disponível para viagens. E após uma conversa com o RH, com o meu chefe, eu não teria outra chance, ou naquele momento não teria outra chance, de ter um contrato onde eu não precisasse viajar. Isso tocou a questão da minha saúde, porque, querendo ou não, era uma vaga que eu teria que viajar internacionalmente, em uma frequência muito alta. E a diferença de pressão quando a gente está sentado em um avião, eu não sei se será ou se não será, mas poderia vir a ser um problema pela trombose. E como eu não quero arriscar, ou não devo arriscar, a orientação médica era não viajar de avião. E até hoje, no meu momento, eu posso viajar de avião, fiz um teste esse Natal, mas com algumas medidas, com algumas contramedidas, como uma injeção de heparina para diluir o sangue para evitar uma possível trombose.
Ou seja, é uma situação delicada para mim, para o meu corpo, para a minha saúde. E uma frequência de viagem de 60% era muito alta, muito alta. Significa tomar essa injeção ou usar o medicamento não uma vez ao ano, mas sim 3 vezes ao mês, provavelmente. E por mais que tudo indicasse, ok, essa não é a decisão que eu quero, por mais que a empresa também não pudesse me oferecer outra oportunidade naquele momento, me doeu ter que sair daquela empresa e procurar um novo emprego e aplicar e realmente assinar outro contrato, porque não era o plano que eu tinha anteriormente, não era o que eu queria fazer anteriormente. Então foi um momento ali que eu tive a ajuda do Rodrigo, de todos os colegas no grupo, e agradeço imensamente, porque a gente discutiu, a gente conversou, e foi quando eu decidi, ok, não dá pra ser, né? Não dá pra ser, porque eu não vou arriscar minha vida por um emprego. A minha vida é maior do que um emprego. Um emprego eu posso ter vários, encontrar várias formas de trabalhar, mas a minha vida é uma só. Cara, eu quando você... E assim, vamos lá, para contextualizar, né? A Bárbara teve essa questão de saúde que colocou ela numa situação difícil de fazer uma viagem. Não que ela não pudesse, né? Mas teria um risco. E aí talvez você esteja escutando e tá vendo quão óbvia era a decisão, né? De que ela realmente teria que trocar de emprego, que ela não precisaria se submeter a esse risco. Mas volta um passo antes naquilo que você falou, né? Tô falando com a pessoa que tá nos ouvindo aqui, Bárbara. Era o sonho dela, a empresa era o sonho, era algo que ela chegou, que ela conquistou, que ela estava trabalhando na empresa que ela se via trabalhando, sei lá, por quanto tempo. E você que está aí nos ouvindo, talvez você esteja nesse espaço de você conquistou alguma coisa, a sua família, sei lá, uma mudança de país, a empresa que você está, o ambiente que você está agora é algo que você sonhou, é algo que você buscou. E aí, por mais que seja óbvia uma decisão que vai impactar a sua saúde, que vai impactar a sua família, que vai impactar até a sua carreira, às vezes é difícil de abrir mão daquilo que você sonhou e que você conquistou com tanta dedicação, com tanto trabalho, com tanto suor, abrir mão para preservar alguma outra área da sua vida, né? Então, eu queria reconhecer aqui, Bárbara, que foi admirável você. Eu lembro muito bem, a gente ficou um bom tempo conversando sobre isso e entendendo os pormenores dessa decisão, e você saiu de lá com a decisão tomada, né? Então, você saiu daquela sessão de mentoria, eu me lembro muito bem, você saiu... Então, é isso que eu tenho que fazer, né? Então, agora eu só tenho que fazer. E aí você foi lá, pediu demissão do seu trabalho atual para preservar a sua saúde e foi atrás de um outro trabalho, né? Foi seguir a vida. É disso que eu falo quando eu falo de equilíbrio, é de você entender as áreas que estão pedindo mais atenção, que estão requerendo um pouco mais da sua energia, da sua dedicação. Quando a gente prioriza apenas uma área, as outras áreas, em algum momento, a conta vai chegar, né? Elas sofrem. Como você falou, John, em algum momento alguma das outras áreas vai gritar e vai te mostrar o desequilíbrio que você... ou quanto você focou e investiu só em uma área e o quanto faltou nas outras áreas. Eu acredito numa evolução que, às vezes, vamos lá, para colocar de uma forma bem didática, evoluir em 5 áreas, né, como eu proponho através do método OnePage, evoluir em 5 áreas é mais demorado do que evoluir em uma área só. Então, se você foca toda a sua energia, de uma forma bem didática, se você coloca toda a sua energia só na sua carreira, talvez você cresça em 1 ano, aquilo que se você distribuir a sua energia em 5 áreas, você vai levar para crescer na sua carreira aquele equivalente 5 anos, né? Só que quando você sabe que você está dando atenção para as outras coisas, e eu não estou falando para você que está lá no comecinho da sua carreira e que realmente você está querendo deslanchar, que você... Vão ter momentos da vida que você vai dar um gás mais na sua saúde, vão ter momentos da vida, sei lá, você teve um filho agora, você vai estar mais dedicado à sua família. Você não precisa progredir todas elas de forma homogênea, mas você tem que entender como é que está a sua distribuição de energia para ter clareza de que, cara, esse é um ano que eu estou focado nisso, mas que isso não seja a sua vida toda, que isso seja um período, que tenha um prazo, que tenha esse ano eu vou focar nisso, ou esses 6 meses, ou esses próximos 2 anos eu vou focar nisso, e que isso seja claro para você, claro para as pessoas que são impactadas por aquela sua decisão. Se você decidiu se dedicar mais ao trabalho naquele ano,
isso vai impactar a sua esposa, o seu marido, pode impactar a sua convivência com os seus filhos. Então, que isso esteja claro para todo mundo. Só que antes de estar claro para todo mundo, tem que estar muito claro para você. E às vezes você fica achando que só na sua cabeça você tem essa clareza, mas você não tem. Quando você começa a colocar no papel, as coisas vão ficando mais claras. Ô, Bárbara, conta para nós sobre esse desconforto, né? De colocar as coisas no papel. Tirar as coisas da cabeça ali, aquela coisa que fica uma sobrecarga, assim, né? De que, eu tenho que tomar essa decisão na minha vida, eu tenho que fazer isso. Pra onde que eu tô indo e tal. E aí quando você começa a colocar em palavras, né? É uma coisa meio desconfortável, não é? Sim. Por exemplo, no início do método em si, de eu setar ali, colocar a prioridade. O que é a minha prioridade nesse dia? O que eu quero resolver nesse dia? Isso aí demorou algumas semanas até eu falar assim, ok, consegui fazer isso no número de atividades que eu queria. E no início eu assim, gente, meu Deus, como é que o Rodrigo faz isso? Como é que ele consegue escolher certinho, ok, hoje eu quero resolver esses problemas, hoje eu quero focar nisso. Porque era extremamente difícil para mim. Eu tinha tendência, ok, eu tenho 20 pontos para resolver em aberto, aquilo ficava na minha mente, aí eu ia pro papel, e agora? Qual que é a minha prioridade hoje? O que eu vou resolver hoje? Então, teve um período ali, no início foi bem difícil mesmo minimizar e focar na quantidade de pontos e de atividades por dia, para não sobrecarregar um dia só, não querer resolver tudo em um dia. E, ao mesmo tempo, distribuir pela semana e pelo mês. Então, o planejamento, tanto diário, quanto semanal, quanto mensal, foi muito interessante de aprender a fazer e desafiador no início para mim, porque eu tinha que realmente aprender a setar prioridades. E aprender com isso a dizer não, porque sempre foi um calcanhar de Aquiles para mim. Então, foi uma coisa que eu tive que desenvolver, que ainda estou trabalhando nisso. Estou melhor do que antes, mas ainda tenho muito a melhorar. Mas é um processo, então depois deslanchou. Depois hoje é algo natural, hoje é um hábito, hoje é algo que eu consigo fazer. E hoje é algo que me alivia também, porque eu consigo lembrar ainda do tempo que, ao lavar a louça ou fazer uma atividade que é só manual, o quanto de coisas estavam fluindo na minha mente. Do que, quando terminar aqui, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer atividade A, atividade B, atividade C, A, D. E isso hoje eu não tenho mais, ou muito pouco comparado a antigamente. Porque o que estava ocupando o meu espaço mental, hoje está no papel. Papel, né? Você tira aquela carga, né? Quando você começa a botar no papel as coisas, você tira... Sabe aquela coisa que você sente quando você deita na cama e lembra, cara, tem que pagar aquela conta, tem que fazer o negócio da escola dos filhos, tem que agendar aquele médico, tem que consertar o carro. Tudo isso vai pro papel. E aí não precisa ir com você pro seu banho, pra sua cama, pra sua aula de yoga, pra sua... Sabe? Então o papel tem esse poder de você deixar ali, e aí no outro dia vai estar ali, e aí você sabe para onde você tem que ir, fica mais tranquilo, fica mais leve. E esse processo de priorizar, só para dar um pouco de contexto para você que está nos ouvindo, o primeiro passo, né, que eu ensino lá, o primeiro grande passo é você selecionar 5 tarefas para você fazer no dia seguinte, né? Então, quando você faz o seu planejamento diário, você se limita a 5 tarefas para fazer. Essas 5 são as 5 que eu vou fazer amanhã. E aí, sempre que eu falo disso, uma grande objeção é as pessoas falarem, mas eu tenho muito mais coisa para fazer do que apenas 5 tarefas. E adivinha, eu também tenho 50 coisas, 100 coisas. Só que tem uma coisa que é o limite do tempo. Não adianta você querer fazer uma lista de 20 coisas para fazer, sendo que no final do dia você vai ter feito 1, 2, talvez 5, e as outras 15 ficaram lá. Por isso que a gente tem um planejamento da semana e um planejamento do dia. Então, talvez para você fazer 5 coisas no dia pareça pouco. Mas se eu te perguntar, se você chegar no final da sua semana e tiver feito 25 coisas extremamente importantes, isso é pouco ou isso é muito? Provavelmente você vai pensar que isso é muito. Então, ter a noção de que você está priorizando aquilo que realmente importa, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, é um elemento essencial aqui de você encontrar uma vida mais leve, mais produtiva. É desafiador no início? E é por isso que você tem o meu acompanhamento lá dentro, para te segurar a sua mão e te dizer,
Segue, confia que vai dar certo. Eu já passei, centenas de pessoas já passaram e você vai passar também. E aí a gente vai junto. Basta você querer. Ô, Bárbara, a gente tá caminhando aqui pro final do RBcast e eu acho que eu vou ter mais 2 perguntas para você, tá? O podcast é de gestão de tempo para quem não tem tempo, né? Então a minha ideia aqui não é consumir muito do seu tempo, mas que você leve alguma coisa prática, algo que você possa implementar. E talvez o planejamento diário já seja uma sacada aí que você possa implementar a partir de hoje na sua vida. Bárbara, para onde você tá indo agora nesse ano? A gente tá gravando isso em 2025, né? Para onde você tá indo na sua carreira, na sua espiritualidade, na sua saúde? Eu tô curioso para saber quais são os próximos passos da sua vida. Então, tem algumas coisas acontecendo. Eu acho que na minha carreira eu quero... Comecei um novo emprego ano passado, então eu tenho que me estabilizar e me desenvolver na empresa, crescer um pouco na empresa. E a questão da minha saúde. Então, melhorei bastante, mas ainda tem várias coisas que eu quero melhorar. Hoje eu não preciso mais de fisioterapia e ergoterapia, mas ainda quero perder um pouco de peso e melhorar meu condicionamento físico. Quando eu atingir as minhas metas nessas áreas, aí eu acho que eu vou começar a equilibrar um pouco mais. Eu quero começar alguns hobbies diferentes, novos. Mas isso talvez mais para o final do ano. Um passinho de cada vez, né? Um passinho de cada vez. Isso eu ensino muito. A você focar no aqui. O que você está fazendo agora? Você sim tem que ter um plano, você sim tem que olhar para o futuro, você sim tem que ver para onde você está indo. Mas o que você precisa fazer agora para chegar lá onde você quer chegar daqui a um ano, né? Tem muita gente que às vezes se distrai olhando só pro amanhã e se esquece de fazer o que precisa ser feito hoje. Então, se amanhã eu quero perder 10 quilos, ter perdido 10 quilos, o que eu tenho que fazer hoje para chegar assim amanhã, né? E quando eu falo sobre hábitos, essa é uma reflexão para você que está ouvindo a gente aqui. Se você mantiver os hábitos que você está tendo hoje, os hábitos alimentares, os hábitos de saúde, os hábitos de uso do celular, os hábitos de leitura, onde que você vai estar daqui a 10 anos? Se você continuar lendo como você lê hoje, daqui a 10 anos, sei lá, quantos livros a mais, quanta sabedoria a mais você vai ter acumulado? Se você continuar comendo açúcar como você está comendo hoje, daqui a 10 anos, como que você vai estar? Se você continuar utilizando o celular como você está utilizando hoje, daqui a 10 anos, como você vai estar? Fazer essa reflexão é essencial para você aumentar a percepção sobre aquilo que precisa mudar. Sacou? É muito fácil a gente olhar hoje para os 10 anos atrás, mas fazer essa previsão para frente com base naquilo que a gente está vivendo hoje, às vezes é dolorido, mas é o que pode inspirar uma mudança para você. Bárbara, a última pergunta aqui, né? Como eu falei, a minha ideia é que aqui nessa 1 hora que a gente converse, que a pessoa que está nos ouvindo, ela consiga aplicar algo, que ela consiga colocar algo em prática, que não fique só no campo das ideias, ou que não fique só lá no, vou clicar aqui no link e vou entrar para a mentoria do Rodrigo. Pode ser, se for isso. Mas eu gostaria que você, de verdade, que está nos ouvindo, que saia daqui com algo que você possa praticar, que você possa fazer a partir de hoje, que você possa utilizar. A gente está falando, Bárbara, com a mãe de família que está lá no trânsito, voltando para o trabalho, pegando os filhos na escola, com o pai de família que também está fazendo a mesma coisa, ou o pai e a mãe de família que não consegue ter tempo para os filhos na terça-feira e precisa esperar o sábado para fazer o que gostaria de fazer. A gente está falando com um profissional que vive fora do país, como você, e que acha que a carreira é a única coisa que a pessoa tem e que não consegue fazer outras coisas que importam também. Que dica você daria, se você pudesse dar uma dica só para essa pessoa que tá lá na correria, que sente que não tem tempo, que tá sobrecarregada, que não consegue ter foco? Que uma dica você daria assim, cara, faz isso, porque isso aqui vai melhorar a sua vida a partir de agora? A primeira eu falaria, faça a vida produtiva, porque vai te ajudar muito. Mas vou linkar com a sua resposta, com o seu comentário da pergunta anterior. Eu lembro que você me deu isso como uma dica na mentoria VIP. Você me falou, você quer perder X quilos, mas o que você pode mudar na sua vida hoje com isso? E isso eu lembro que a gente linkou na época com fazer o certo se tornar fácil e o errado se tornar difícil. E isso me ajudou pra caramba na dieta.
Muito, muito, muito. Tudo bem que eu tô fazendo acompanhamento com nutricionista, mas essa questão de pensar realmente, beleza, e avaliar no meu dia a dia o que eu tô fazendo de errado hoje com a minha dieta, com o meu condicionamento físico, o que eu posso mudar hoje, passinho por passinho, para que daqui 10 anos eu tenha, ou daqui 2 anos eu tenha perdido os X quilos que eu queria, daqui 10 anos eu tenha um condicionamento físico que eu queria, ou que eu envelheça da forma como eu quero. É interessante isso, porque, sim, faço vida produtiva, a primeira dica, né? Então preenche o link aí, se você chegou até aqui, preenche o link aí, é um formulário que leva menos de 2 minutos para você preencher e eu ou meu time entraremos em contato com você. Vai ser um prazer ter você lá seguindo o método Unpage como a Bárbara fez. Agora, o torna o certo fácil e o errado difícil, né? Para materializar isso para as pessoas. Por exemplo, no caso de uma melhora da alimentação, né? O que é tornar o certo fácil? Sei lá, preciso tomar 2 litros de água por dia. Ao invés de você tomar 2 litros de água por dia, você começa a carregar uma garrafinha do seu lado. Preferencialmente que tenha 2 litros, né? Ou, sei lá, uma garrafinha de 1 litro, você vai tomar uma de manhã e uma à tarde, algo assim. Então, é você tornar o certo, beber água, fácil, acessível. Você não precisa descer lá, ou ir lá na cozinha, ou ir lá para tomar água. Tá do seu lado, você tornou o certo fácil. O que é tornar o errado difícil? Comer açúcar em demasia é errado. Então, talvez a próxima vez que você for no supermercado, você não vai comprar mais aquele chocolate que você comprava. E aí você não vai ter chocolate em casa, ou o refrigerante que você tomava, ou a pizza lá que você faz. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão de tudo. Estou dizendo que você pode escolher pequenas coisinhas que não vão representar um desconforto imenso. Eu não defendo uma mudança abrupta. Eu não defendo uma mudança que, a partir de agora, nunca mais açúcar. Eu acho que isso tem prazo de validade. Eu acho que se você é uma pessoa compulsiva por açúcar, talvez ao invés de comer uma barra inteira de chocolate, você coma meia barra de chocolate. Só que para isso você precisa comprar menos chocolate. Então você vai tornar o errado, comer chocolate, difícil. Não vai ser algo mais tão acessível. Se eu quiser comer chocolate agora, porque eu não tenho em casa, eu vou ter que ir no mercado, largar tudo. E aí sim, vai revelar uma obsessão que eu tô tendo por aquilo. Tudo bem, mas se tornou mais difícil, entendeu? O celular é a mesma coisa. Se você quer se concentrar no seu trabalho, o que é o certo? O certo é eu focar no meu trabalho. Eu vou focar no meu trabalho. Como é que eu torno o errado, que é me distrair com o meu celular? Como é que eu torno isso difícil? Eu tiro o celular do meu raio de alcance. Ou eu coloco em outro cômodo. Porque se eu tiver que ir lá pegar, eu coloquei uma barreira. Eu tenho que vencer essa barreira para ir lá pegar o celular. Aqui é muito fácil, né? Se eu tô tornando o errado, que é ter o meu celular no meu bolso, fácil, aí fica muito fácil, de fato. É curioso você trazer isso, porque eu acabei de dar uma aula dentro da comunidade em que a gente está fazendo o desafio 21 dias. E eu falei sobre isso, né? O desafio 21 dias é um desafio que eu faço dentro da comunidade Rotina Produtiva para criar e manter bons hábitos. E aí eu falei sobre essa coisa do tornar o certo fácil e o errado difícil, porque faz todo sentido quando você está buscando novos hábitos. Show? A gente vai deixar o link também da comunidade para você acessar, você preenche um formulário de aplicação aí também para ter acesso à comunidade. Então, tanto a mentoria quanto a comunidade, quanto o meu livro vão estar aqui na descrição desse episódio. Bárbara, estamos chegando ao fim aqui. Eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo. Hoje é uma sexta-feira já. Que horas são aí para você na Suíça? São 6h15. 6h15. Obrigado por estar aqui com a gente na sua sexta-feira. Obrigado por compartilhar a sua trajetória, por estar junto com a gente. E é só o começo. Você quer dar um tchau aí pra galera do RBcast também? Quero. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, por me escutar. Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. Show de bola! E você, se você chegou até aqui, ouviu, pegou uma dica, fez sentido, aplicou, comenta aqui, fala aqui pra gente aqui embaixo, diz o que você aplicou que fez sentido e aproveita e compartilha com uma pessoa. Pega uma pessoa da sua família, um colega de trabalho que possa tirar valor disso que você ouviu aqui também e compartilha com essa pessoa. Levar essa mensagem para mais gente é parte da minha missão e contar com você nessa jornada vai ser uma alegria, uma gratidão. Valeu? Esse foi o RBcast, episódio 6, com a Bárbara Grillo, direto da Suíça. Fui!